Bem-vindos a mais um capítulo de Quarta Asa, pessoal. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 17. No último capítulo, terminou com um beijo do Dan na Violet. E eu fiquei chocada que ele acabou de falar pra menina, na frente do Xaden, passou na cara dela, que deixaria ela morrer por conta das regras, aí ele vai lá e beija ela assim do nada. Fiquei, não dá, Dan, não dá. Se eu já tinha largado a mão dele antes, agora eu soltei ele no penhasco. Não rola, não. Enfim, vamos começar o capítulo 17 agora. Esse é um capítulo bem grande, então ele vai sozinho no vlog. É natural, portanto, que quanto mais poderoso for o dragão, mais poderoso será o sinete que seu cavaleiro manifestará. Deve-se ter sempre cuidado com um cavaleiro forte que se uniu a um dragão menor, mas é necessária ainda mais cautela com um cadete que não se uniu a nenhum dragão e que fará de tudo para ter a chance de conseguir uma união. Foi o que o menino falou para ela, né? O Xaden. O Guia para a Divisão dos Cavaleiros por Major Afrenda. Edição não autorizada. Capítulo 17. Depois de dormir no quartel lotado pelos últimos 2 meses, é um luxo estranho ter o meu próprio quarto. Eu nunca mais vou tomar a privacidade como algo garantido. Eu fecho a porta atrás de mim enquanto manco até o corredor. O quarto de Rhiannon fica do outro lado do corredor pequeno, e quando a porta se abre eu vejo Sawyer sair de lá. Ele passa os dedos pelo cabelo e quando me vê ele ergue uma sobrancelha e ele congela. As bochechas quase tão vermelhas quanto as suas sardas. Mas a Rhiannon não gostava de mulher. Ela não tinha ficado com a Terra. Ela gosta dos dois. E ela vai ficar com Sawyer. Ai, que estranho. Eu já tinha botado na minha cabeça que a Rhiannon gostava de mulheres. Bom dia, eu falo sorrindo. Violet. Ele força um sorriso constrangido e vai embora, dirigindo-se ao corredor principal do dormitório do primeiro ano. Um casal da segunda asa sai de mãos dadas do quarto ao lado do de Rhiannon, e eu lanço um sorriso para as pessoas, inclinada na minha própria porta enquanto eu espero um pouco e testo o tornozelo, ao virá-lo de um lado para o outro. Está dolorido, como todas as vezes que eu acabei torcendo, mas a tala e a bota o seguram no lugar, a ponto de eu conseguir me apoiar nele. Se eu estivesse em qualquer outro lugar, eu teria pedido muletas, mas isso só pintaria outro alvo nas minhas costas, e de acordo com Xaden, eu já estou andando por aí com um bem grande sem precisar de mais nada. Rhiannon sai do quarto e abre um sorriso assim que me vê. Acabou o dever do café? Me disseram ontem à noite que os deveres menos aprazíveis iam ser entregues aos que não se uniram, para que a gente redirecione a nossa energia para as aulas de voo. O que significa que eu vou precisar encontrar outro jeito de enfraquecer os meus oponentes antes dos desafios. O Xaden está certo. Eu não posso me apoiar sempre na ideia de eliminar todos os meus inimigos com veneno. Mas eu não vou ignorar a única vantagem que eu tenho aqui. Mais um motivo para eles nos odiarem, murmura Rhiannon. Então, o Sawyer e Henry... Começamos a andar pelo corredor, passando outros quartos antes de virarmos no corredor principal, que nos leva até o átrio. Eu preciso dizer que os quartos dos alunos do primeiro ano não são tão espaçosos quanto os dos segundo-anistas, mas ao menos nós duas temos janelas. Um sorrisinho curva os lábios dela. Eu achei que eu merecia comemorar. Ela dá um sorriso, me olhando de soslaio. E por que foi que eu não ouvi você comemorando? Nós nos misturamos à multidão que se dirigem ao salão principal. Eu não encontrei ninguém com quem eu quisesse comemorar. É sério, porque eu ouvi boatos de que você e um certo líder do esquadrão tiveram um lance ontem à noite. Eu quero saber o que foi que aconteceu depois do beijo. E eu me viro para ela e praticamente tropeço. Qual é, Vi? A divisão inteira estava lá. Você acha que ninguém viu? E ela estava com ele, aonde que ela estava? Na frente do dragão? Todo mundo viu. Eu é que não vou te dar um sermão. Quem se importa se não é para você se relacionar com um oficial superior? Não existe um regulamento que proíba isso. E não é como se todo mundo aqui tivesse garantia de sobreviver até o fim do dia. É justo, eu confesso. Mas eu balanço a cabeça, procurando as palavras certas. As coisas não são assim entre a gente. Eu sempre torci para que isso acontecesse, mas aí, quando ele me beijou, eu não senti nada. Tipo, nada. Viu? Ela não sentiu nada beijando ele. É impossível esconder a decepção na minha voz. Que bosta. Ela passa os braços pelos meus. Eu sinto muito. Eu também. Eu suspiro.
Uma porta se abre no corredor e Liam Mary sai com o braço em volta da cintura de outro aluno do primeiro ano que se uniu a um rabo de clava marrom. Parece que todo mundo resolveu comemorar ontem à noite, menos eu. Bom dia, meninas! Rydok força caminho pela multidão atrás de nós e joga os braços ao redor de cada ombro quando entramos no átrio. Ou deveria dizer, cavaleiras? Eu gosto de cavaleiras, responde Rhiannon, abrindo um sorriso. É sonoro, né? Concorda Rydok. Eu gosto do Rydok. Parece uma palavra melhor do que mortas. Cadê a sua relíquia? Eu pergunto a Rydok quando passamos pelas colunas de dragões entalhados e subimos as escadas para o espaço comum. Aqui. Ele tira o braço do meu ombro e arregaça a manga da túnica, revelando uma marca marrom e uma silhueta de dragão no antebraço. E a sua? Não dá pra ver, é nas costas. É mais seguro mesmo, se um dia você acabar se separando daquele seu dragão gigantesco. Os olhos dele se iluminam. Eu juro, achei que eu ia cagar nas calças quando eu vi ele no campo. E a sua, Ri? Em um lugar que você nunca vai ver, responde ela. Ai, assim você me magoa. E ele leva a mão até o coração. Eu duvido muito, retruca ela, ainda sorrindo. Passamos pelo espaço comum e entramos no salão principal. E então nos juntamos à fila para pegar o café da manhã. É estranho estar desse lado do balcão. E eu me espanto ao ver quem tá ali atrás. É Oren. Ele me encara com ódio, que faz um calafrio percorrer a minha espinha. Eu passo direto pelo balcão dele e sigo na direção das frutas frescas, sabendo que é a opção mais segura. Só para o caso dele decidir escolher resolver os seus conflitos usando o mesmo método que eu, tentando me envenenar. E ela não vai comer mais nada? Babaca, murmura Rydok, atrás de mim. Ainda não dá para acreditar que tentaram te matar. Pois eu acredito. Eu dou de ombros, arriscando pegar um copo de suco de maçã. Eu sou o elo mais fraco, certo? Infelizmente para mim, isso significa que mais pessoas vão tentar me matar pelo bem da asa. Nós andamos na direção da parte da quarta asa e encontramos uma mesa com 3 assentos vazios. Vocês se importam se... Começa Rydok. À vontade, é todo seu. Alguns caras do setor cauda saem do banco. Desculpa, Sorengale, diz o outro por cima do ombro, enquanto segue para outra mesa, deixando aquela vazia. Que porra é essa? Eles simplesmente foram embora? Bom, isso foi estranho pra caralho. Rhiannon se senta do outro lado da mesa e eu acompanho, de costas para a parede, enquanto passamos por cima do banco para nos sentar, depositando as bandejas na nossa frente. Eu fico um pouco tentada a cheirar o meu sovaco para ver se eu tô fedendo, porque eles simplesmente foram embora. Quer ver uma coisa mais estranha ainda? Comenta Rydok, gesticulando para o outro lado do salão na direção da primeira asa. Eu acompanho o olhar dele, erguendo as sobrancelhas. Jack Barlow está sendo empurrado da mesa. Ele é forçado a ficar em pé, enquanto outra pessoa toma o seu assento. Que porra tá acontecendo? Rhiannon morde uma pera. Jack vai para outra mesa, cujos ocupantes não dão espaço para ele, mas encontram um assento vazio 2 mesas adiante. Quanto mais alto se sobe, maior é a queda, comenta Rydok, observando a mesma coisa que eu. Mas eu não sinto nenhuma satisfação em ver Jack tendo dificuldades. Cães ferozes mordem com mais afinco quando se sentem encurralados. Ei, Sorengale, diz a garota corpulenta da primeira asa, que eu venci no meu segundo desafio. Eu espremendo um sorriso enquanto passa por nossa mesa. Oi, eu aceno constrangida, e ela vai embora. Então eu me viro para sussurrar com Rydok e Rhiannon. Ela não fala comigo desde que eu peguei uma das adagas dela no desafio. É porque você se uniu ao Time. Imogen sopra o cabelo rosa do rosto e joga a perna por cima do banco na nossa frente, para se sentar, arregaçando as mangas da túnica e revelando a relíquia de rebelião. Amanhã depois da ceifa é sempre uma zona. O equilíbrio de poder muda. E você, Sorengale, está prestes a ser a cavaleira mais poderosa da divisão. Qualquer um com bom senso vai ter medo de você. Eu pisco, sentindo o coração acelerar. É isso que está acontecendo? Eu olho em volta e observo tudo. Grupos sociais se romperam, e alguns cadetes que antes eu teria considerado ameaças não estão mais sentados nos mesmos lugares. É por isso que você agora está sentada com a gente? Rhiannon arqueia uma sobrancelha para a segundanista.
Porque eu consigo contar numa mão a quantidade de coisas legais que você já disse pra gente. E ela ergue o punho fechado sem nenhum dedo levantado. Ah, eu consigo contar numa mão. É 0. Queen, a segunda anista alta do nosso esquadrão, que não se deu ao trabalho de olhar na nossa direção desde o parapeito, está ao lado de Imogen. E então Sawyer chega sentando-se do outro lado de Rhiannon. Queen coloca os cachos louros atrás da orelha e tira a franja do olho, as bochechas redondas levantando quando ela sorri, para algo que Imogen disse. Eu consigo admitir que a linha dos brincos de aros que completam as suas orelhas é bem legal. E entre a meia dúzia de insígnias, a que exibe 2 silhuetas no campo verde escuro, da mesma cor dos olhos dela, é a mais intrigante. Eu deveria ter estudado mais sobre cada insígnia, sobre o que cada insígnia significa, mas de acordo com o que eu ouvi, elas mudam todos os anos. Pessoalmente, eu sou fã das primeiras que recebemos. Eu precisei costurar a insígnia em formato de chama e o emblema da quarta asa e o número 2 vermelho no centro com grande cuidado, tendo certeza de que estava costurando apenas o tecido da armadura, já que nenhuma agulha perfuraria as escamas abaixo. Ela do quê? Setor fogo, quarta asa, segundo esquadrão. Por isso que é um fogo, o emblema da quarta asa e um 2. É isso. A minha insígnia favorita, porém, é a que fica ao lado do setor chama. Nós somos o esquadrão que teve mais membros que sobreviveram desde o parapeito. É o esquadrão de ferro desse ano. Quantos foram? 4, né? 4 de 9. Nossa, então muita gente morre. Antes vocês não eram tão interessantes, responde Imogen, mordendo um muffin. Eu normalmente me sento com a minha namorada no setor garra. Além do mais, não adianta conhecer vocês sabendo que a maioria vai morrer daqui a pouco, acrescenta Queen, afastando os cabelos de novo, e os cachos saltam para fora de uma das orelhas. Sem querer ofender. Eu não me ofendi, eu respondo, começando a comer uma maçã. Eu quase cuspo quando Ethan e Emery, terceiranistas do nosso esquadrão, se sentam ao lado de Imogen e Queen, no banco à nossa frente. Agora só falta Dan e Sienna, que estão comendo com os outros líderes, como sempre. Eu achei que Seifert ia conseguir se unir a algum dragão, diz Ethan para Emery, do outro lado da mesa, como se tivéssemos chegado no meio de uma discussão que já estavam tendo. As chamas do cabelo dele, normalmente vermelhas, estão pintadas de verde. Fora perder para Sorengale, ele venceu todos os desafios. Ele tentou matar Andarna. Merda, talvez eu devesse ter guardado essa informação para mim. Todos na mesa se voltam para mim. Eu imagino que Tarn tenha contado isso aos outros. Eu falo, dando de ombros. E por que Barlow teria conseguido, então? Questiona Rydok. Se bem que, pelo que eu ouvi falar, o rabo de escorpião laranja dele é um dos pequenos. Ela é mesmo, confirma Queen. É por isso que ele está tendo dificuldades hoje. Não se preocupem, ele com certeza vai compensar a falta da posição social de outra forma, murmura Rhiannon, estreitando os olhos para a própria bandeja. Você precisa comer proteína, Vi. Não vai sobreviver só de frutas. É a única comida que eu posso garantir que não mexeram, especialmente com Warren do outro lado do balcão. Eu começo a descascar uma laranja. Puta merda. Imogen pega 3 salsichas e joga no meu prato. Ela tem razão. Você vai precisar de toda a sua força para voar, especialmente em um dragão grande como Tarn. Eu encaro a salsicha e Imogen me odeia tanto quanto Warren. Que inferno! Ela quebrou meu braço e deslocou meu ombro no dia da avaliação. Pode confiar nela, diz Tarn. E eu me assusto, derrubando a laranja, porque ele tá ouvindo o pensamento dela o tempo todo, né? Ela me odeia, ela responde mentalmente. Pare de discutir comigo e coma. O tom de voz com que ele fala comigo deixa claro que ele não quer debater o assunto. Eu ergo o olhar, e eu encontro de Imogen, e ela inclina a cabeça, me encarando de volta, em desafio. Eu uso o garfo para cortar e então coloco um pedaço na boca e mastigo, voltando a me concentrar na conversa da mesa. Qual é o seu sinete? Pergunta Rhiannon a Emery. Um vento passa pela mesa, sacudindo os copos. Manipulação do ar, entendido. Épico, Rydok arregala os olhos. Quanto ar você consegue mexer? Não é da sua conta. O outro mal encara. Sorengale, depois da aula de hoje você vem comigo, diz Imogen. E eu engulo a comida da boca. O quê? Os olhos verde claro dela encontram os meus. Me encontra no ginásio de treino.
Eu já estou treinando ela para lutar, começa Rhiannon. Que bom. Não dá para ela perder nenhum desafio, retruca Imogen. Mas eu vou te treinar com peso. Vamos precisar fortalecer os seus músculos das suas articulações antes de os desafios voltarem. É o único jeito de te ajudar a sobreviver. E eu sinto os pelos da nuca arrepiarem. Quando ela sente o pelo da nuca arrepiar, é o Xaden, né? E desde quando você se importa com a minha sobrevivência? Isso não é uma coisa de esquadrão. Não pode ser. Não quando ela não dava a mínima antes. Desde agora, ela responde, segurando o garfo no punho. Mas é o olhar rápido na direção do canto do salão que a entrega. A preocupação que demonstra não é assim tão legítima. Algo me diz que foi uma ordem. Os esquadrões vão ser condensados na formatura agora de manhã. E vamos ficar com 2 em cada setor. Itos manteve o maior número de alunos do primeiro ano vivos. E por isso ganhamos a insígnia. Então, ele vai poder ficar com o esquadrão. Mas provavelmente vamos ganhar uns membros quando desmantelarem os esquadrões que não tiveram tanto sucesso. Da forma mais discreta que eu consigo, eu olho para a direita, para além das outras mesas da quarta asa, e para a plataforma onde Xaden está sentado com seu subdirigente e os líderes do setor, incluindo Garrick, cujos ombros parecem que deveriam ocupar pelo menos 2 cadeiras. É Garrick que me olha primeiro, a testa franzindo em o que seria aquilo? Preocupação? E em seguida ele desvia o olhar. A única razão possível para ele estar remotamente preocupado é que ele sabe que o meu destino está atrelado ao de Xaden. Eu encaro Xaden, sentindo um aperto no peito. Como ele é lindo. Ela fala bem devagar, assim, pontuando cada palavra. Aparentemente, meu corpo não se importa que ele seja a pessoa mais perigosa da divisão, porque eu sinto um calor pulsando nas veias, corando a minha pele, só de olhar para ele. E o Dan beijou, ela não sentiu nada. Ele está usando uma adaga para descascar uma maçã, cortando em forma de deixar toda a casca numa única tira longa, e continua manejando a lâmina enquanto ergue os olhos, sustentando meu olhar. A minha cabeça inteira formiga. Deuses, será que existe alguma parte do meu corpo que não sofre uma reação física ao vê-lo? Ele olha na direção de Imogen e depois na minha. E é assim que eu tenho certeza. Foi ele que a mandou me ajudar a treinar. Xaden Rylison agora está determinado a manter viva a sua inimiga mortal. E aí dá uma pausa nesse capítulo e aí daqui a pouco tem uma outra parte. Agora é após a pausa. Uma vez me perguntaram o que é a pausa do capítulo. É porque tem um espaço, ó, não sei se vocês conseguem ver, aqui terminou a pausa, né? Tipo, terminou esse parágrafo. E aí tem um espacinho aqui, aqui que é como se mudasse de assunto, ou de lugar, ou de tempo, ou então de perspectiva do personagem, e aí volta para um novo parágrafo, ó, como se estivesse começando um novo capítulo. Só que ainda é dentro do mesmo capítulo. Isso é uma pausa, tá? É porque eu sempre falo assim, uma pausa no capítulo, aí a gente fala assim, o que é uma pausa no capítulo? É isso aqui que eles colocam no meio, para mudar a perspectiva do capítulo. Porque, por exemplo, eles estavam todos tomando café da manhã. Aí, eles não continuam tomando café da manhã, não é uma coisa contínua, né? Parou e aí agora vai começar em outro lugar, em outro momento, sem a gente ver o que aconteceu entre o café da manhã e esse outro momento, entendeu? É tipo, uma coisa aconteceu aqui e outra coisa aconteceu aqui e tem um espaço entre isso. E aí isso aqui é a pausa. Só para explicar. Algumas horas depois, quando os esquadrões são reorganizados e a chamada dos mortos é lida, todos os cavaleiros do primeiro ano da quarta asa estão vestindo seus uniformes de voo, esperando pelos dragões no campo. O uniforme é mais grosso do que o normal, com uma jaqueta que eu abotoei por cima da armadura de escama de dragão. Diferente dos uniformes regulares, seja lá qual tenhamos escolhido, o uniforme de voo não contém nenhum brasão além da nossa patente no ombro e de uma designação de líder. Não tem nome, não tem insígnia, nada que possa nos delatar se formos separados do nosso dragão em território inimigo. Só muitas bainhas para armas. Eu tento não pensar na possibilidade de lutar na guerra um dia, e em vez disso me concentro no caos organizado que se desdobra no campo de voo naquela manhã. Eu não posso deixar de notar a forma como os outros cadetes olham para Taryn, ou como os outros dragões abrem espaço para ele. Sinceramente, se eu visse aqueles dentes arreganhados para mim, eu teria feito o mesmo. Não teria.
porque você não fez. Você ficou e defendeu Andarna. A voz dele preenche a minha cabeça, e dá para notar pelo tom que ele estava usando que ele preferia estar em qualquer outro lugar. Só porque tinha muita coisa acontecendo naquela hora, eu respondo. Andarna não vem hoje? Ela não precisa passar por uma lição de voo porque ela não aguenta te carregar. É justo. Apesar disso, seria bom vê-la. Ela é mais silenciosa na minha cabeça também. Não tão fuxiqueira quanto tá. Eu ouvi o que você pensou agora. Preste atenção. Não dá pra ela nem falar mal dele, porque ela pensa alguma coisa, ele já sabe o que ela pensou. Ela não pode pensar nenhuma coisa ruim sobre ele, porque ele vai saber. Eu reviro os olhos e me concentro no que Kaori está dizendo no centro do campo. Ele está com as mãos erguidas e usa uma magia menor para projetar sua voz, para que todos possam ouvir. Que os deuses nos ajudem quando Rydok descobrir como fazer isso. Eu reprimo um sorriso, sabendo que ele vai dar um jeito de irritar todos os cavaleiros da divisão, e não só os do seu esquadrão. E com apenas 92 cavaleiros, são a nossa menor turma até agora. Eu abaixo os ombros. Eu achei que 101 tivessem dispostos a se unir além de você. Dispostos a se unir não quer dizer que encontraram cavaleiros dignos, responde Tyr. E ainda assim, 2 de vocês me escolheram? Com 41 pessoas sem união, isso é quase uma ofensa. Você é digna. Ao menos eu penso que é, mas aparentemente você não presta atenção nas aulas. Ele bufa e um sopro de fumaça aquece a minha nuca. Existem 41 cadetes sem união, que fariam qualquer coisa para estarem onde vocês estão, continua Kaori. E os dragões de vocês sabem que a união está fraca agora. Então, se vocês caírem, se fracassarem, existe uma boa chance de que o dragão unido a vocês pense que algum outro cadete disponível possa ser uma escolha melhor. Que reconfortante, eu murmuro, e Tarn faz um ruído que me parece desdém. Agora, vamos começar a montar. E depois seguiremos uma série de manobras específicas em seus dragões, que eles já conhecem. Suas ordens são simples hoje. Fiquem no assento. Termina Kaori. E então ele se vira e começa a correr na direção das o quê? Na direção da perna dianteira do seu dragão, fazendo a subida vertical para montar. É bem parecido com o último obstáculo nas armadilhas. Eu engulo em seco, desejando não ter comido tanto no café da manhã, e eu me viro para encarar Tyr. À esquerda e à direita, os cavaleiros estão fazendo a mesma manobra para montar. Eu não vou conseguir fazer isso normalmente. Muito menos com o tornozelo ainda se recuperando. Tyr abaixa o ombro e a sua perna simula uma rampa. A derrota praticamente me engole. Eu me uni ao maior, e certamente o mais rabugento dragão da divisão. E ainda assim ele precisa se adaptar a mim. E ele é tão fofo, né? Tipo, é porque ele sabe, ele que escolheu ela, mas eu achei ele tão fofo. São adaptações que me beneficiam. Eu já vi as suas memórias. Eu não quero que finque nenhuma adaga na minha perna pra subir. Vamos logo. Porque foi o que ela fez, né? Pra subir na armadilha. Ela botou as adagas lá pra poder fazer tipo uma escadinha. Eu solto uma risada. E ele consegue ver as memórias dela. Não só o que ela tá pensando, ele consegue ver o que ela já pensou antes. Que coisa, hein? Eu solto uma risada, mas eu subo, sacudindo a cabeça enquanto passo pelos espinhos e encontro o assento. As minhas coxas ardem pelo voo de ontem, e eu estremeço quando me posiciono, segurando o pomo das escamas. O dragão de Kaori decola. Segure firme, ele fala, né, Tyr? Eu sinto os mesmos anéis de energia cercarem minhas pernas. E Tyr se agacha um segundo antes de deslanchar na direção do céu. O vento sopra em meu rosto. Meu estômago parece estar lá no chão. E eu arrisco me segurar com uma mão só para baixar os óculos de voo nos olhos. Eu sinto um alívio imediato. Precisava mesmo ser o segundo a decolar? Eu pergunto a Tyr, enquanto voamos em direção ao cânion e seguimos mais alto para as montanhas. Agora eu entendi porque eu não via os dragões treinando com tanta frequência, mesmo que eu praticamente tenha crescido em Basgate. As únicas pessoas à nossa volta são os outros cavaleiros. Todo mundo vai ver eu cair. Eu só concordei em ficar logo atrás de Smashed, porque o cavaleiro dele é o seu instrutor. Smashed é o cavaleiro do Kaori, né? É o dragão do Kaori. Tá, então você é desses que sempre querem ficar na frente. Bom saber.
Me lembre de dar uma passadinha no templo para fazer uns apelos a Duni. Eu mantenho o foco em Kaori, prestando atenção para perceber a hora que as manobras vão começar. A deusa da força e da guerra? Tarn claramente desdenha dessa vez. O que foi? Os dragões não acham que precisamos dos deuses do nosso lado? Merda, como tá frio aqui em cima. Eu aperto as mãos enluvadas no pomo com mais força. Dragões não se importam com deuses inferiores. Kaori vira à direita e Tarn segue, nos levando em um mergulho íngreme, seguindo a fachada de uma das montanhas. Eu me seguro nas coxas, mas eu sei que é Tarn quem está me mantendo ali. Ele me segura no lugar durante mais uma subida e um rodopio quase espiral. E eu não deixo de notar que ele está pegando tudo que Kaori faz, então deixando ainda mais complexo. Você não vai poder me segurar aqui o tempo todo, sabe? Ah, você não me conhece. A não ser que prefira ser retirado da geleira lá embaixo como uma espátula, igual a um cavaleiro de Clegane lá atrás. Eu viro a cabeça para olhar, mas tudo o que eu vejo é a cauda de Tarn balançando, os espinhos gigantescos bloqueando a vista. Não olhe. Nós já perdemos um cavaleiro? Eu sinto um nó na garganta. Clegane fez uma má escolha. A união dele nunca é das mais fortes. Meus deuses. Se continuar me segurando assim, a sua energia vai estar concentrada em me manter no assento em vez de canalizar quando precisarmos do poder para a batalha, eu argumento. Manter você aí só usa uma quantidade minúscula do meu poder. E como eu vou ser cavaleira se eu não conseguir sequer me manter na porra do assento do meu dragão sozinha? Como preferir. E os anéis somem. Obrigada! Merda. Ela grita, né? Uma obrigada bem grande. Ele vira para a esquerda e as minhas coxas escorregam. As minhas mãos deslizam. Eu caio pela lateral do corpo dele, os meus dedos procurando firmeza e não encontrando nada. O ar sopra em meus ouvidos enquanto eu caio na direção da geleira. O medo puro segurando meu coração e o apertando no meu peito. O formato de um corpo lá embaixo fica mais e mais perto. Eu sou puxada para cima quando as garras de Tarn me pegam, me levando da mesma forma que ele fez durante a ceifa. Ele sobe mais alto e então me joga para cima. Mas ao menos eu estou preparada para o impacto dessa vez, quando ele ergue o dorso para me pegar. Eu ouço um rugido, enojado de algo que eu não compreendo na minha cabeça. Que porra você acabou de dizer? Eu me agarro ao assento e subo na posição quando ele endireita o voo. A tradução mais perto para os humanos seria algo do tipo: puta que pariu. Agora vai ficar no assento dessa vez? Ele volta para a formatura e eu consigo me manter no assento. Eu preciso conseguir fazer isso sozinha. Nós dois precisamos que eu faça isso, eu argumento. Humana prateada teimosa, murmura Tarn, seguindo Kaori em um mergulho. E eu caio mais uma vez, e de novo e de novo. E aí dá outra pausa no capítulo. Daí após a pausa do capítulo tem assim. Mais tarde naquela noite, depois do jantar, eu sigo para o ginásio de treinamento. Tudo dói por causa das diversas vezes em que eu caí das costas de Tarn. E eu tenho certeza que eu acabei com hematomas debaixo dos braços por todas as vezes que ele me agarrou no ar. Eu passo pelo átrio e atravesso a ala acadêmica. E bem nessa hora eu ouço Den chamando meu nome, correndo para me alcançar. Eu espero aquele arrobo de felicidade familiar de quando temos um minuto sozinhos, mas ele não aparece. Em vez disso, é só um mar de constrangimento com o qual eu não sei lidar. O que tem de errado comigo? Den é lindo e gentil e ele é um homem muito, muito bom, mas ele é muito, muito chato. Ele é honrado e ele é o meu melhor amigo do mundo inteiro. Então por que não temos química nenhuma? Porque ele é muito, muito chato. Rhiannon disse que você estava vindo por aqui. Ele diz quando me alcança, a preocupação franzindo sua testa. Eu vou me exercitar. Eu forço um sorriso quando viramos em um corredor onde fica o ginásio logo na nossa frente. As grandes portas do arco escancaradas. Não foi exercício bastante o treinamento de voo hoje? Ele toca o meu ombro e para de andar. Então eu também paro, virando-me na direção dele para encará-lo no corredor vazio. Eu definitivamente caí diversas vezes hoje. Eu verifico a atadura do braço. Pelo menos eu não arrebentei os pontos. Ele cerra a mandíbula. Eu honestamente pensei que ficaria bem depois que Tarn escolheu você. Eu vou ficar, eu garanto, erguendo a voz. Eu só preciso fortalecer os músculos para continuar sentada durante as manobras. E Tarn insiste em deixar tudo mais difícil do que o Kaori faz. É pro seu próprio bem, a voz do Tarn na cabeça dela, né?
Você vai ficar sempre aí? Eu retruco mentalmente. Sim, e é melhor ir se acostumando. Eu resisto ao impulso de rosnar diante daquele dragão intrusivo, invasivo. Eu ainda tô ouvindo. Ele vai ficar ouvindo tudo, é tipo a consciência dela. Violet? Pergunta Dan. Desculpa, eu só não tô acostumada a estar interrompendo os meus pensamentos. Isso é um bom sinal. Quer dizer que a sua união está ficando mais forte e, sinceramente, eu não sei por que ele está dificultando as manobras. Não é como se houvesse alguma ameaça além dos grifos. E todos sabemos que só precisamos de uma lufada para acabar com aqueles passarinhos. Diga a ele para pegar leve com você. Diga a ele para cuidar da própria vida. O Ty fala, né? Eu vou fazer isso. Eu reprimo uma risada. Pega leve com ele é meu melhor amigo. E Ty embufa. Dan deixa um suspiro escapar dos lábios e segura o meu rosto com cuidado. O olhar descendo para os meus lábios um segundo antes dele dar um passo para trás. Olha só, sobre o que aconteceu ontem à noite, a parte que você disse que Zayden ia me matar se eu me unisse a Ty, ou a parte que você me beijou? Eu cruzo os braços, tomando cuidado com o direito. O beijo, ele confessa, baixando a voz. Aquilo nunca deveria ter acontecido. E eu sinto um alívio imenso. Né? Eu abro um sorriso. Graças aos deuses, ele sente o mesmo. E não significa que não somos amigos. Melhores amigos, ele concorda. Mas os seus olhos carregam um peso que eu não compreendo. E não é que eu não te queira. O quê? Eu ergo as sobrancelhas. Do que você tá falando? Será que estamos tendo a mesma conversa? Eu estou dizendo o mesmo que você. E duas linhas aparecem entre as sobrancelhas. É muito mal visto começar um relacionamento físico com alguém da mesma cadeia hierárquica que você. Ele acha que foi um erro porque ele é superior a ela dentro do mesmo esquadrão. Não porque ela não gostou do beijo. Será que ele percebeu que ela não gostou do beijo? Que ela não sentiu nada? Não é possível. Tá. Definitivamente não é o que eu tô dizendo. Ela pensa, né? E você sabe o quanto eu dei duro pra virar líder de esquadrão. Eu estou determinado a virar um dirigente de asa no ano que vem. E por mais que você signifique muito pra mim, ele balança a cabeça. Pra ele é só uma questão política. Claro, eu assinto levemente. Eu entendi. Não deveria importar que a posição hierárquica é o único motivo pra ele não querer um relacionamento comigo. E sinceramente não importa. Porém, isso me faz perder um pouco de respeito por ele. Porque não era algo que eu imaginava que pudesse acontecer. Então, mesmo se ela gostasse dele, ele não ficaria com ela por causa das regras de novo. Porque ele quer se tornar um dirigente de asa. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu já larguei a mão dele faz muito tempo. E talvez ano que vem, se você estiver em uma asa diferente, ou mesmo depois da graduação, ele começa, a esperança iluminando seus olhos. Sorengale, vamos logo. Eu não vou ficar aqui sentada a noite toda. Imogen chama da porta, de braços cruzados. Quer dizer, se o nosso líder de esquadrão já tiver terminado a conversa com você. E Dan se afasta, olhando de Imogen para mim. Ela que vai te treinar? Ela ofereceu, eu dou de ombros. É essa coisa toda de lealdade do esquadrão e tal, blá blá blá. Imogen lança um sorriso dissimulado para ele. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dela. Tchau, Itus. Eu dou um sorriso rápido para Dan e me afasto, me recusando a olhar por cima do ombro para ver se ele ainda está ali. Ela me segue rapidamente e depois me leva para um canto onde uma parede de vidro separa a pedra, abrindo uma porta que eu nunca me dei ao trabalho de notar antes. A sala está lotada de luzes mágicas e de uma variedade de maquinário de madeira com prateleiras, cordas e polias. Bancos com pesos e barras presas em uma parede. Do outro lado, fazendo flexões em um tatame, está uma garota do primeiro ano que eu vi na floresta naquela noite. Garrick está agachado ao lado dela, incentivando-a. Não se preocupe, Sorengale, diz Imogen com um tom adocicado. Só 3 de nós estão aqui. Você está perfeitamente segura. Garrick se vira e olha. Garrick se vira, o olhar encontrando o meu enquanto continua contando números para a menina. Ele assente uma vez e volta a cuidar da sua tarefa. Você é a única que me deixa preocupada.
eu digo, enquanto ela me leva para uma máquina com um assento de madeira polido. E 2 almofadas quadradas na frente, como se fossem um peso para joelhos. Ela ri, e eu acho que é o primeiro som genuíno que eu ouço dela. É justo. Já que não dá para trabalhar com o seu tornozelo ou com os seus braços até que eles sarem, vamos começar com os músculos mais importantes para se manter em cima de um dragão. Ela percorre o meu corpo com o olhar, suspirando de desgosto. Essas suas coxas de frango. Você está fazendo isso porque Zayden está te obrigando, né? Eu pergunto, me sentando na cadeira da máquina com a madeira acolchoada entre os joelhos enquanto ela faz os ajustes. Ela estreita os olhos. Regra número 1. O nome dele é Ryerson, para você, primeiranista. E nunca deve me questionar sobre ele. Nunca. Eu contei 2 regras. Eu começo a pensar que o meu primeiro chute sobre o relacionamento deles estava certo. Com esse tipo de lealdade, eles devem ser amantes. Eu não tô com ciúme, nem um pouquinho. Esse sentimento ruim se espalhando pelo meu peito não é ciúmes. Não pode ser. Ela bufa e puxa uma alavanca que faz a madeira tensionar imediatamente e as almofadas se afastarem, separando as minhas coxas. Agora é a hora de começar. Empurre as pernas para se juntar. 30 repetições. Ela vai fazer aquela cadeira que faz assim, né? Na academia. E aí acabou o capítulo, ela treinando com a Imogen. O que vocês acharam desse capítulo? Eu achei um capítulo bem longo. Aconteceu um tantão de coisa, mas de novo não aconteceu nada assim espetacular, nem interessante demais. Simplesmente as coisas foram acontecendo tranquilas, assim, sabe? Não teve nada, tipo, muito uau. Então é isso. Esse foi o capítulo 17 e amanhã não, depois de amanhã tem o capítulo 18. Então, deixem pra mim nos comentários o que vocês acharam do capítulo de hoje. Curte, deixa um comentário, compartilha com as pessoas. Vamos continuar lendo Quarta Asa. A gente já tá no capítulo 18. São quantos capítulos? 30 e... 37? 39? Acho que são 39 capítulos. Tá correndo até rápido já. A gente já tá em 40% do livro. Então, até o próximo capítulo de Quarta Asa, pessoal. Tchau, tchau.